esta interpelação vem na sequência da interpelação que eu fiz na passada segunda-feira, também sobre a questão das minutas das atas e das declarações de voto correspondentes. Hoje esperei até ao limite do possível que a ata e as respectivas declarações de voto da sessão do passado dia 25 de maio estivessem disponibilizados. Não estão, mas há aqui situações ainda mais complicadas, porque em relação à sessão de 15 de abril, também não consta ainda a disponibilização do vídeo, e até teria sido fácil, porque é fácil gravar e, portanto, disponibilizar para qualquer município que queira ver o desenrolar dos trabalhos da sessão que foi gravada, ainda que tenha sido online. Mas também detectámos ainda mais situações. A ordem de trabalhos da sessão do dia 18 de 12 de 2017 não consta. A minuta das atas dos dias 28 de dezembro de 2016 não consta. Do dia 21 de 10 de 2017 não consta. Do dia 9 de março deste ano também não consta. Senhor Presidente, eu peço imensa desculpa, mas esta documentação faz parte das regras de funcionamento normais desta Assembleia. Já bem basta os atrasos que se têm verificado na transcrição das atas. E eu espero, sinceramente, que a Câmara Municipal, os serviços da Câmara Municipal façam um esforço de disponibilizar a informação integral aos municípios em tempo útil disso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou verificar algumas situações mais anteriores que o Sr. Deputado referiu, nomeadamente umas situações de 2017. Vou verificar porque não lhe consigo dar neste momento uma informação sobre isso. Dar-lhe, contudo, duas informações. Relativamente à publicação das minutas das atas, elas já foram enviadas, inclusivamente a da semana passada, da segunda-feira passada, para efeitos de publicação, com as declarações de voto que, entretanto, chegaram. Eu penso que, no caso dessas, já terão chegado todas. Vou verificar porque é que os serviços ainda não o fizeram. E quanto à transcrição das atas, só dar-lhe nota que, tal como já referi nas reuniões da Conferência de Representantes, as atas estão todas transcritas. Estamos, neste momento, à espera da sua revisão, mas também foi acordado que faríamos a sua votação quando retomássemos as assembleias presenciais, porque é francamente difícil fazer a votação dessas mesmas atas em videoconferência, porque, como sabe, a votação não é semelhante. Espero que a próxima reunião, não usando a minha boa vontade, mas espero que a próxima reunião já possa ser feita de forma presencial, e se for feita de forma presencial, certamente teremos um conjunto de atas para podermos votar e depois, a partir desse momento, poderem ser publicadas. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado. Entramos então no período da ordem do dia, com a proposta número 496 de 2020, cedência em regime de comodato de um prédio urbano, com uma área total de 1.871 metros quadrados e 10 centímetros, situados na Rua do Terreiro, números 90 e 90A, Amoreira, Freguesia de Alcabidez, à Associação Social dos Idosos da Amoreira, destinado a Centro de Convívio e Centro de Dia. Pergunto se alguém pede a palavra. Palavra ao Sr. Deputado Luís Salgado, do Bloco de Esquerda. Preferencialmente, eu pedia-vos que se pudessem utilizar aquela funcionalidade da mão a pedir a palavra, é mais fácil. Mas palavra, neste ponto, ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Salgado. Peço só desculpa para vermos se conseguirmos... Ok. Pedi ao João Casqueiro que pudesse projetar os tempos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente, a mesa e todos os membros da Assembleia Municipal e membros do Executivo. O Bloco de Esquerda, quanto a este ponto, nós recebemos hoje, às 20h17, 3 documentos relativos a este ponto que já tínhamos solicitado na sexta-feira em comissão, dos quais os 3 documentos que nos foram enviados, apenas 2 se reportam de facto a este ponto. Há aqui uma escritura de doação de um terreno do mortal que eu não sei o que é que se trata e, portanto, seguramente será um lapso e isto inviabiliza qualquer apreciação mais detalhada ao ponto em concreto. E quanto a isto, tenho a dizer que a presente proposta surge-nos em sequência da reunião de Câmara ocorrida no passado dia 19 de maio. É incompreensível que agora chegue a esta Assembleia em sessão extraordinária para deliberação. Da mesma forma, é incompreensível que na documentação que foi remetida aos membros desta Assembleia não tenha sido junta nem a documentação que permita a esta Assembleia melhor e mais completa identificação
da entidade beneficiária ou comodatária que beneficiará desta medida. Apesar de se tratar de uma entidade pertencente à rede social de Cascais, no site da mesma rede, pouca ou nenhuma informação surge sobre a entidade, lá constando apenas os contactos e uma descrição sumária da referida entidade. Desta forma, os membros desta Assembleia não têm acesso a toda a informação com relevo para a deliberação que nos é proposta pela Câmara. Acresce ao exposto que não nos é apresentado o racional do custo-benefício do apoio a conceder, assim como também não nos é dado a saber qual o teor do real investimento do município e quais os objetivos a atingir, dentro de um quadro mais amplo, seja no quadro de todos os apoios concedidos pelo município a entidades que prestem o mesmo tipo de apoio e serviço. Desta forma, ficamos sem saber se a outras entidades que tenham uma área de atuação equivalente, esta IPSS estará a ser beneficiada ou prejudicada e se este apoio se enquadra nos valores de referência dos apoios concedidos a outras entidades. Falta transparência e possibilidade de escrutínio. Não nos foi remetida a documentação resultante da reunião de Câmara de 6 de 11 de 2018, Ordem de Trabalhos número 33, quanto ao ponto 11, que decidiu pelo distrato da cedência do direito de superfície deste mesmo imóvel a esta mesma entidade. Não nos foi remetida a documentação referente ao ponto 27, onde consta a cessão de créditos na empreitada da construção do centro de dia da ASIA. Não nos foi remetida a documentação referente ao processo 12/EOP/DCOP/2016, aprovada 26 de setembro de 2016, que tem relação direta com esta proposta que agora nos é remetida. Gostaríamos de saber o porquê de apenas nos ser remetida parte da documentação relevante para a apreciação deste ponto. Esta forma de atuação revela pouco cuidado, falta de competência e uma aparente... Diga? Digo que concluí, Sr. Deputado. Sim. Terminarei de seguida. Pouco cuidado e uma aparente fuga ao escrutínio por parte do órgão competente. Sabemos que o imóvel tem construção concluída e avaliada para efeitos fiscais à data de 27 de março de 2019. Sabemos também que o bem tem um valor patrimonial tributário de mais de 1 milhão de euros e que o contrato de comunidade se prevê durar 4 anos. Ou seja, há um benefício direto cujo valor pela presente proposta é de cerca de 250 mil euros ano direto. Mas não sabemos o porquê deste comunidade ser apenas de 4 anos e há muitas mais perguntas para fazer e que eu deixarei de seguida para resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós estamos aqui a fazer um esforço grande e peço mais uma vez aqui ao nosso apoio técnico, ao engenheiro João Casqueiro, que tente projetar os tempos e não o ponto, está bem? De qualquer forma, o Sr. Deputado ultrapassou o seu tempo. Pergunto se mais alguém deseja usar a palavra neste mesmo ponto. Sim, Sr. Presidente. Eu pretendo, Sr. Presidente, só que eu não funciono. Neste ponto, no ponto primário, certo? Sim. Eu também pretendo, Sr. Presidente. Eu também pretendo. Eu também pretendo. Então, eu não me levem mal, eu vou tentar seguir aqui a ordem que estou a receber. A primeira pessoa que eu tenho aqui com a mão levantada, penso que foi o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Segue Manuel Gomes e a seguir Gonçalo Lage. Penso que foram estes que pediram os tempos. Pediram para usar a palavra. Palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Já está. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este assunto, de facto, foi discutido na última, portanto, reunião que existiu, portanto, dos assuntos financeiros. E, se me permite, Sr. Deputado Luís Salgado, você não foi tão longe desta vez como o seu colega na Comissão, onde até colocava em causa, onde até perguntava, portanto, ao município qual era o custo por idoso. Nós não vimos que os nossos idosos, portanto, tenham custos, mas sim destacar, portanto, todo o trabalho que é feito pela Associação de Idosos da Moreira, portanto, no apoio social, no seu centro de convívio e toda a competência que tem vindo a desenvolver, portanto, ao longo destes últimos anos. E lamentar, portanto, mais uma vez, portanto, o Bloco de Esquerda, portanto, tudo o que seja, portanto, apoio, portanto, relativamente a IPSS, não sei se tem alguma coisa contra as IPSS, mas começa a ser recorrente, portanto, a atitude do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado terminou? O Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, penso que terminou, certo? O Bloco de Esquerda diz que o Bloco de Esquerda já se inscreveu para uma segunda intervenção com uma cedência de tempo do Bloco, mas mesmo assim o Sr. Deputado Miguel Oliveira solicitou a defesa da honra. O Sr. Deputado, eu perguntava-lhe, porque tem sido bastante utilizada esta figura, mas eu perguntava-lhe em que é que a sua honra, em que é que considera que a sua honra foi ofendida, Sr. Deputado. Tu caístes
Eu não bati com nada, querida. Epá, andaste para aqui a arrastar coisas. Não foi alguém. O Sr. Deputado Pedro Caldeira Santos, acho que está com o microfone ligado, vou pedir que desligue o microfone. Ok, obrigado. Duas vezes até à escada. Eu também estou a ouvir barulhos lá, mas pensei que eras tu que andavas lá. E tenho isto desligado. Eu peço desculpa, eu pedi a toda a gente que não esteja no uso da palavra que desligue os microfones. É o João Casqueiro que nos possa ajudar nessa mesma tarefa. Sr. Presidente, posso só deixar uma última nota? Que não consegui terminar. Peço desculpa, eu achei que tinha terminado a sua intervenção. É que falhou-me aqui o som, Só deixar aqui esta nota. Portanto, na comissão que tivemos de atividades de assuntos financeiros, foi por parte do Sr. Vereador, portanto, Nuno Piteira Lopes, portanto, tudo explicado, respondeu todas as questões que foram levantadas, e na comissão só ficou de remeter as escrituras e nada mais. E foi isso que foi solicitado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Miguel Oliveira, eu solicito-lhe que me identifique qual é que foi a questão em que sentiu a sua honra ofendida. Não corresponder à verdade não é uma ofensa à honra. Portanto, em que é que, de facto, a sua honra foi ofendida, Sr. Deputado Miguel Oliveira? Lembrando-lhe que o Bloco de Esquerda ainda vai gozar de uma segunda intervenção. Sr. Presidente, posso só expor a questão. Não é verdade que o Bloco de Esquerda, em sede de comissão, tenha reduzido a questão ao custo por idoso. O senhor... Sr. Deputado, então peço desculpa. Está-me a pedir a palavra porque entendo que essa afirmação não corresponde à verdade. Então eu dou-lhe a palavra, Sr. Deputado, para a defesa da honra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que o Bloco de Esquerda, na minha pessoa, questionou foi qual era o racional, aliás, como o meu colega acabou de o fazer na sua intervenção inicial, qual era o racional de haver um benefício direto de 250 mil euros ano para 35 utentes. Foi isto que o Bloco de Esquerda colocou à consideração da Comissão. Não tivemos resposta. Tudo o resto que foi, entretanto, proferido durante a Comissão eram questões de natureza política, onde não cabia a discussão no campo da Comissão. E daí, eu peço imensa desculpa ao Sr. Pedro Moraes Soares, mas ele não está a corresponder à verdade daquilo que se passou na Comissão. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedia-lhe que, sempre que se dirigir a qualquer Sr. Deputado, que use a expressão Sr. Deputado, para dar resposta neste pedido de defesa da honra, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, de facto, na Comissão. Não é de facto, porque na realidade na Comissão, eu até salientei isso, e todos os presentes que estiveram na Comissão, portanto, podem testemunhar isso, que o Bloco de Esquerda fez e colocou a questão diretamente com qual era o custo por idoso, portanto, que o município de Cascais tanto estava a ter naquele caso concreto. Foi isto que foi dito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuamos com a nossa ordem das intervenções. Palavra ao Sr. Deputado Manuel Gomes, do Partido Socialista. Chama a atenção que agora, neste momento, já temos a projeção dos tempos no ar. Muito obrigado também ao nosso apoio técnico. Eu não pedi a palavra para este ponto, conforme o telefonema feito para si, portanto é para o segundo bloco de intervenção. Segundo bloco. Peço desculpa. O Sr. Deputado já tinha assinalado até à margem isso mesmo. Ok. Exatamente. Então, neste caso, muito obrigado, Sr. Deputado, já está inscrito para o segundo bloco. Palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando para cumprimentar a todas e todos também aqui. Efetivamente, o que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia Cascais Estoril referiu é verdade e, portanto, é óbvio que o Bloco de Esquerda colocou muito mais questões, ou seja, a tónica não foi na questão do custo por idoso, mas o custo por idoso foi uma questão que foi abordada e que foi questionada quando fizemos a comissão, sendo que, obviamente, é importante aqui referir que para nós, nomeadamente para a bancada do PSD, não se trata de um custo por idoso, trata-se de uma solução que tem ajudado bastantes idosos e que tem um equipamento a funcionar e que foi construído pela própria Câmara Municipal e que isto só demonstra que existe, obviamente, um preconceito ideológico do Bloco de Esquerda, como aliás já verificámos anteriormente quando há questões relacionadas com a Santa Casa de Misericórdia e com outras IPSS. Dizer-vos também que é importante que fique aqui esclarecido que o pedido que chegou por escrito foi na sexta-feira, foi enviado hoje, segunda-feira, à Câmara Municipal e a própria Câmara Municipal respondeu no próprio dia. Não obstante, todos os documentos que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda também vem aqui dizer que não recebeu, e ainda mais estranho é porque o Sr. Deputado votou precisamente este ponto no mandato anterior, quando este ponto veio à Assembleia Municipal e, portanto, terá tido já em sua posse, na altura,
todos os dados necessários para poder votar a proposta e, portanto, o que nós estamos aqui agora a fazer é a aprovação do regime comodato, porque todos os documentos anteriores já foram votados nesta Assembleia Municipal e, portanto, isto trata-se mais uma vez, como eu disse, Sr. Presidente, de um preconceito ideológico do Bloco de Esquerda, que gosta, obviamente, de constantemente trazer estas questões, e os idosos para nós, neste caso em concreto, e em todos eles, não são nenhum... não se vêem pela ótica do custo, vêem-se pela ótica dos cuidados e das soluções que se conseguem arranjar, e, portanto, à Câmara Municipal de parabéns por esta solução que conseguiu arranjar, neste caso, nos idosos da Amoreira, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Lage. O Bloco de Esquerda recebeu uma sentença de tempo do PAN. Para uma segunda intervenção, o Sr. Deputado Luís Salgado goza de 2 minutos e 10 para fazer esta intervenção. Sr. Deputado Luís Salgado. Sr. Deputado Luís Salgado. Sim, peço desculpa. Estava a dizer que não há aqui preconceito, peço desculpa, não há aqui preconceito ideológico nenhum, e antes de mais deixem-me agradecer ao PAN a cedência do tempo que foi feito. A documentação foi requerida porque todo o ponto que tem que vir a esta Assembleia tem que vir com a documentação agregada relativamente a esse ponto, independentemente de já ter havido pontos semelhantes ou com as mesmas entidades envolvidas. O facto de ter esta entidade e este prédio estar envolvido num outro ponto não quer dizer que neste ponto esteja aqui a apreciar a mesma matéria. Assim perguntamos, porquê 4 anos, que era o que há pouco eu não concluí. Mas perguntamos também desde já, quando veio este bem à posse do município? Continuou este bem a ser ocupado e utilizado pela entidade comodatária, mesmo depois da revogação da cedência do direito de superfície? Se sim, a que título foi cedido e a que título se manteve na sua posse? Concluímos reafirmando que não pode este órgão continuar a ser desconsiderado por este Executivo e que desta forma a democracia sai enfraquecida nos seus fundamentos. Sem estarmos na posse de toda a informação que permita aferir em concreto dos fundamentos da presente proposta, do seu racional, dos objetivos a atingir dentro de um quadro de planeamento global, que nunca nos foi apresentado e por isso só podemos concluir que não existe, sem sabermos quem, como, para que fim e a que título esteve a usar este edifício nos últimos 14 meses, não poderemos nunca votar favoravelmente o presente ponto. E estas explicações não nos foram dadas, nem em sede de comissão, nem estão aqui a ser dadas. O que se fala é de preconceito ideológico. Os senhores é que têm preconceito ideológico. Nós queremos que, dentro de um quadro de democracia, haja transparência e prestação de contas por parte do órgão executivo perante o órgão fiscalizador e deliberativo, que é esta Assembleia. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registrou mais pedidos de palavra, mas eu já percebi que esta funcionalidade de levantar a mão nem sempre está a funcionar. Sr. Presidente, posso? Sim. Eu já tentei levantar a mão, não funciona, já lhe mandei uma mensagem, mas não funciona. De qualquer maneira, tinha pedido a palavra. Então, por favor, se porventura, Sr. Deputado, eu já lhe passarei a palavra, se porventura não conseguirem usar a funcionalidade de levantar a mão, escrevam aqui à margem no mostrar a conversa. Palavra ao Sr. Deputado. É que eu, entretanto, também... Pedro Caldeira Santos, do PSD. Eu estou a utilizar um iPad e também não tenho sítio, não consigo encontrar o sítio para... Quando não conseguirem... Peço o seguinte, se porventura conseguirem utilizar a funcionalidade de levantar a mão, usem-na preferencialmente, se não conseguirem, escrevam no mostrar a conversa. Palavra ao Sr. Deputado Pedro Caldeira Santos, do PSD. Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa noite, Srs. Vereadores, ilustres colegas da Assembleia, mais presentes que eventualmente possam estar a assistir. Sr. Presidente, em primeiro lugar só dizer que eu também já escrevi em conversa de reunião, não sei se viu a mensagem ou não, porque já tinha, quando vi que a mão não funcionava, coloquei a mensagem pedindo a palavra. Relativamente ao ponto que está em questão, temos que começar a perceber que as comissões são úteis para alguma coisa, e são úteis precisamente para discutir tecnicamente estas questões. E o Bloco de Esquerda tem que começar a articular de uma forma com mais seriedade, digamos assim, porque, efetivamente, eu penso que não está a haver aqui alguma articulação entre os dois deputados do Bloco. E eu passo a explicar porquê.
Durante a discussão da Comissão foram pedidos não só a escritura pela parte do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, como foram pedidos uma panóplia de documentação que não tinha nada a ver com este ponto. Alguma delas estava relacionada com este ponto, mas foi documentação que inclusivamente abordava de uma maneira geral a política social da Câmara. E esta é a verdade, efetivamente, o Sr. Deputado do Bloco não pediu apenas a escritura, pediu uma série de documentação. E eu tive a oportunidade de questionar o Sr. Coordenador da Comissão para pedir ao Sr. Deputado do Bloco para esclarecer a situação, porque não via, efetivamente, de uma forma objetiva o que é que estava a ser pedido. E, na sequência desse esclarecimento, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, aquilo que disse foi que tinha até ao momento pedido, relacionado com este ponto, apenas a escritura. Não sei se ficou gravada à Comissão, porque foi feita por videoconferência, mas este foi o esclarecimento do Sr. Deputado. Foi que, relacionado com o ponto propriamente dito, apenas pedia a escritura. Ainda assim, o senhor vereador presente fez uma série de comentários e de explicações na sequência daquilo que foi relatado, tendo inclusivamente situado o senhor deputado do Bloco de Esquerda, que eu penso que estava um bocado fora, não tinha percebido o ponto, e aproveitou para justificar qual era a situação neste momento deste projeto, e que apenas esta situação era uma situação de regularização de uma situação que já está em funcionamento há mais de um ano. E, portanto, não vejo esta tentativa de facto político por parte do Bloco de Esquerda de tentar agora, dizendo que estão em falta de documentos, tentar justificar uma votação que, aliás, começa a ser política clara do Bloco, é que cada vez que esta Câmara traz algo de apoio social, o Bloco de Esquerda vota contra. E isto é que é um ponto que tem que ficar claro. É que, para os municípios de Cascais que seguem e que não seguem estas assembleias, há um ponto que está claro, é que, independentemente dos artifícios e dos factos políticos que o Bloco de Esquerda tenta criar, a verdade é que o objetivo é arranjar justificativo para votar contra a política social, o que é completamente absurdo para um partido que se diz de esquerda e que entende que o Estado tem que intervir em função dos desprotegidos. Portanto, nós temos aqui um discurso completamente teórico que não é de todo desajustado da prática que o Bloco faz nesta Assembleia, que é permanentemente votar contra os apoios sociais. Tenho dito, Sr. Presidente, por agora é tudo. Eventualmente terei que responder a algum pedido de honra, porque eu fiz uma intervenção política, mas as intervenções políticas para o Bloco são sempre passíveis de intervenções de honra. Portanto, vamos esperar para ver em que é que a honra do Bloco foi ofendida desta vez. Porque é uma posição política clara, não se trata de ofensa de honra. O Bloco é contra a política social em Cascais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado. Pediu a palavra. Palavra ao Sr. Deputado João Pinheiro da Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. Secretárias, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, boa noite a todos. Eu queria fazer uma breve intervenção sobre este ponto, na sequência das duas intervenções do deputado do Bloco de Esquerda. Relativamente à primeira, dizer ao Sr. Deputado que quando referiu há pouco que peço desculpa, tenho a câmara desligada. Quando referiu há pouco que o Bloco de Esquerda, não era o Bloco de Esquerda, referiu-se dizendo que os deputados municipais não estão munidos, nem estão capacitados para deliberar sobre este ponto por falta alegadamente de documentação e de informação necessárias para esse efeito. Eu devo dizer sobre essa primeira intervenção e sobre este aspecto ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda que o CDS, nenhum dos deputados do grupo parlamentar do CDS se vê representado pelo Bloco de Esquerda e por qualquer um dos seus deputados e, portanto, quando o Bloco de Esquerda aparentemente se faz mandatário de todos os deputados, como se falasse em representação de todos os deputados, não representa o CDS, não admitimos que o faça, pedimos-lhe, aliás, que não o volte a fazer, porque senão cá estará novamente o CDS a dizer nós falamos por nós, ninguém fala por nós, e muito menos o Bloco de Esquerda. Quanto à segunda intervenção do Sr. Deputado, dizer-lhe o seguinte, porque falou designadamente que referiu-se que o Bloco de Esquerda sobre esta matéria não tem qualquer preconceito ideológico, e também se referiu a esse propósito, dizendo que, a propósito do comodato, tendo o valor patrimonial deste imóvel para dar de comodato
um valor de cerca de 1 milhão de euros, que, sendo o comodato atribuído por um período de 4 anos, feitas as contas fáceis, 250 mil euros corresponde, grosso modo, ao apoio que esta IPSS teria por ano. Ora, eu pergunto, para quem não tem esse preconceito ideológico, pois claro que não tem, mas também não perguntou o senhor deputado, não afirmou o senhor deputado, quando fez a pergunta sobre o porquê dos 4 anos, quantos anos então mais é que o senhor deputado, pela sua lógica de diluição ao longo do tempo do valor patrimonial deste imóvel, quantos anos mais é que o Bloco de Esquerda, ou o senhor deputado, no caso de fazer uma intervenção apenas em seu nome pessoal e não enquanto líder parlamentar do Bloco de Esquerda, é que, quantos anos mais, pergunto eu, é que o Bloco de Esquerda aceitaria então e já concordaria com o comodato, porque, pelos vistos, pela mesma lógica, diluir-se-ia ao longo desse período a mais, que ficamos sem saber, o tal apoio que vos faz tanta confusão. Mas claro que não é preconceito ideológico, estamos perfeitamente esclarecidos com a inexistência absoluta de preconceitos ideológicos do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, e mesmo pedir para concluir a sua intervenção. Bem. A mesa não registra mais pedidos de intervenção. A mesa não registra mais pedidos de intervenção por parte das senhoras e dos senhores deputados. Sr. Presidente, Luís Salgado do Bloco de Esquerda solicita, o PS disponibilizou-se a dar tempo ao Bloco de Esquerda, pelo que, se a mesa aceitar, utilizarei esse benefício. Quanto tempo é que o Partido Socialista dá? Senhor Presidente, o Partido Socialista não utilizou nenhum tempo, se o Bloco de Esquerda precisar desse tempo todo... Ok, muito bem. Palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Luís Salgado. Antes de mais agradecer ao grupo parlamentar, ao grupo municipal do PS e ao seu porta-voz pela cedência do tempo. Meus senhores, aqui a questão já está identificada qual é que é a estratégia do PSD e do CDS quanto ao Bloco de Esquerda. Agora, os senhores dizem que o Bloco de Esquerda é contra as IPS, contra tudo e contra todos. Não, meus senhores. Eu volto a dizer, e vou dizer devagar, porque isto está a ser gravado. O Bloco de Esquerda é pela transparência e pela prestação de contas. E é isto que aqui estamos a dizer. Nós queremos transparência e prestação de contas. Faz algum sentido documentação relativa a uma doação que não foi enviada chegar-nos hoje às 20h17? 20 horas e 17 minutos, quando esta Assembleia Municipal extraordinária começa às 20h30, obviamente com a prorrogação de 30 minutos, que é da praxe e regimental. Meus senhores, querem que nós concordemos com o CDS a dizer sim, estamos na posse de toda a documentação, quando de facto não estamos? A que vem tarde, a más horas, e vem uma... Sr. Deputado Luís Salgado, teve uma falha no som. Sr. Deputado Luís Salgado? Sr. Deputado Luís... Travou o tempo. É. Sr. Deputado Luís Salgado, do Bloco de Esquerda? Sim. Está aí com uma falha no som, Sr. Deputado. Não, alguém me está a desativar o som. Não, já estamos a ouvi-lo bem e peço para voltarem a contar o tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou repetir. Quando apresentam uma doação de um terreno no Mortal, em vez de estar a apresentarem um documento de doação do terreno em Alcabidez, como é suposto? Meus senhores, não estamos na posse de toda a documentação. Claro que não estamos. E mais, nós, no Bloco de Esquerda, temos a perfeita consciência da importância das IPSS e do terceiro setor. Mais, o terceiro setor é, para nós, complementar a ação das autarquias e do Estado. Complementar. Sabemos que cada euro investido, sabemos porque há estudos sobre isso, cada euro investido no setor social, em média, dá um retorno de 4 euros para a economia local. Nós sabemos isso. Agora, sabemos das responsabilidades que cada órgão, cada Câmara, cada Assembleia Municipal tem legalmente estabelecido. E, pelos vistos, o senhor deputado Pinheiro da Silva não sabe. A nós cabe-nos fiscalizar. Depois, além da questão técnica, temos que ver se está tudo conforme. E, no fim, tomamos as decisões políticas. Senhor deputado,
Nunca na vida o Bloco de Esquerda quer falar pelo CDS. Não obstante do CDS e do PSD, invariavelmente, até pela voz do Sr. Presidente da Câmara, que eu aposto que a seguir vai fazê-lo, vai pôr palavras na boca do Bloco de Esquerda que o Bloco de Esquerda nunca proferiu. Agora, capacitemos-nos disto, meus senhores. Nós estamos todos aqui à procura do mesmo, o bem comum. Os senhores têm uma visão diferente da nossa. A ideologia, pois é, vocês têm a vossa e o Bloco de Esquerda tem a sua própria ideologia. São diferentes, não são piores. Olhem para o caso de Lisboa. Vejam o que é que o Bloco de Esquerda tem feito em Lisboa e aí está a nossa resposta àquilo que o Bloco de Esquerda pensa da ação das autarquias em termos sociais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa registra o pedido de palavra do Sr. Deputado. Peço desculpa, senhores deputados, eu aqui uma falha também técnica. Mas estava-vos a dizer que a mesa registra o pedido de palavra do Sr. Deputado José Diogo Simões do PSD. Penso que confirma? Sim, confirma-se. É que a mão foi baixada, não foi por mim, por isso não percebi bem. Não, fui eu que já tinha escrito aqui. Só que, entanto, eu provei aqui uma falha técnica. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado José Diogo Simões do PSD. Muito boa noite, Srs. Deputados. É apenas para lembrar duas ou três situações que ocorreram na última Comissão de Finanças. Sim. Efetivamente, ao contrário do que o Bloco de Esquerda aqui vem dizer, foi relatado nessa Comissão pelo Sr. Deputado Miguel Oliveira que existia uma interrogação direta ao Sr. Vereador sobre qual era o custo por utente para a Câmara Municipal de Cascais dos utentes desta associação. Quem não conhece a ASIA, agradeço que faça favor a vão visitar, e visitar as IPSS e as coletividades não é uma questão só para ser feita de 4 em 4 anos, na altura das eleições, pelo que sugiro ao Bloco de Esquerda que vá lá visitá-la também fora do tempo das eleições. Segunda questão, foi aqui relatado também pela parte do Sr. Deputado Miguel Oliveira a questão por ser exclusivamente por um período de 4 anos desta comunidade. Foi explicado pelo Sr. Vereador esta situação. O Sr. Deputado Luís Salgado veio aqui mentir quando disse que não foi prestado esse esclarecimento, quando este esclarecimento foi prestado em sede de comissão. Em terceiro ponto, é extremamente verdade aquilo que aqui foi dito pelo Sr. Deputado João Pinheiro, que o Bloco de Esquerda tem uma ideologia que todas e qualquer votação que seja aqui posta em causa relativamente ao processo e ao valor que as IPSS têm junto do Conselho é sempre deitada abaixo por parte do Bloco de Esquerda. E mais vos digo, relativamente ao programa de máscaras, a única força política que aqui veio reclamar que o custo das máscaras ser feito através da distribuição numa primeira fase pelas IPSS, o único partido político que se demonstrou contra esta distribuição de máscaras por parte das IPSS foi o Bloco de Esquerda. Se isto não é um problema de ideologia política contra as IPSS, muito não bem. Tem dito. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais pedidos de palavra de senhoras ou de senhores deputados neste ponto, pelo que darei a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais para dar esclarecimentos sobre este ponto querendo. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, deixe-me tranquilizar o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, porque não pretendo colocar palavras na boca do Bloco de Esquerda, não tenho essa capacidade criativa e tento, por tudo, manter a minha boca limpa. E, portanto, nesse sentido, dizer que transparência também rima com competência, e de facto aqui não pode ficar nenhuma suspeição em relação a qualquer tipo de opacidade e portanto, Sr. Presidente, eu sugeria que o ponto fosse retirado a fim de permitir que o Bloco de Esquerda recuperasse a incompetência que demonstrou nestas suas intervenções. E vou dar 2 exemplos. O primeiro deles é que as perguntas que nos foram colocadas foram hoje e portanto só hoje é que podíamos responder. Tenta confundir, ou então se não é tentativa de confusão, é tentativa de manifesta demonstração de incompetência, porque de facto quando fala no mortal é que se esqueceu de ver, porque quis saber como é que esse terreno, o terreno que agora está a ser cedido com as obras lá realizadas, como é que veio à posse da Câmara e veio através de uma permuta com outro terreno no mortal. E já foi em 1980 e, portanto, também se esquece
nessa mesma incompetência de não ir consultar os arquivos, porque não é a primeira vez que este tema vem à Assembleia Municipal, já que foi objeto de cedência de terreno, já foi objeto de lançamento de concurso, já teve todos os procedimentos a partir daí. Se o Bloco de Esquerda pretende que cada vez que venha um ponto, venha todo o seu historial, e já agora que estamos a fazer, será no próximo dia 7 de junho, vamos completar 656 anos, digo ao Bloco de Esquerda, se quer, sempre que venha uma proposta, que venha com o histórico, pelo menos do registro dos terrenos, desde 1300, ou seja, desde há 656 anos atrás. E, portanto, 1364. E, portanto, se essa é uma postura, compreenderá o Bloco de Esquerda, ficará impossível à Câmara, em cada ponto que trouxer, trazer todo o histórico desde que foi constituído, desde que Cascais foi levado à vila, ou em limite mesmo, até 6 anos depois, quando foi dado o termo a Cascais, já pelo filho Dom Fernando e não pelo pai Dom Pedro. Mas ainda assim, permita-me também deixar esclarecido uma coisa que também demonstra essa mesma incompetência. De facto, este comodato é um comodato de 4 anos, renovável por iguais períodos, no sentido de que esteja garantido o seu uso. E, portanto, neste caso, estes imóveis têm uma amortização na Câmara Municipal de Cascais, que decorre da lei, por 40 anos. E, portanto, sendo por 40 anos, poder-se-á verificar que, fazendo a tentativa de aproximar o raciocínio matemático do Bloco de Esquerda, nós, de facto, estávamos a falar em 59,5 € por mês por idoso. Eu não tenho a perspectiva neoliberal que o Bloco de Esquerda aqui apresenta e também não tenho, obviamente, as expectativas de valorização imobiliária que o Bloco de Esquerda também tem, nomeadamente até por experiências de outros eleitos noutras autarquias, nomeadamente na de Lisboa. E, portanto, Sr. Presidente, nós retiramos o ponto, politicamente não deixaremos de manifestar a azia que nos merece todo o nosso reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a desenvolver no município, de manifestar a azia, a razão do ponto hoje não ser votado, mas terei oportunidade e empenhar-me-ei pessoalmente em ir recuperar toda a documentação que o Bloco de Esquerda, pelos vistos, não teve tempo para consultar nos seus arquivos e, nesse sentido, não vem mal nenhum ao mundo de nós votarmos este ponto numa próxima reunião de Câmara. Não deixarei eu de tirar também a lógica e a noção política e, portanto, não deixarei de fazer chegar à azia esta posição que não possibilitou hoje nós votarmos esta proposta. Portanto, Sr. Presidente, pedir que adiasse a proposta para a próxima Assembleia Municipal e nós traremos todo o histórico que existe sobre esta, não só sobre a ASIA, que, enfim, também desconhecem qual é que é o trabalho social que a ASIA faz, mas também sobre a questão patrimonial que está aqui também envolvida na cedência destas mesmas instalações. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminei. Muito obrigado, Sr. Presidente. O ponto será então retirado e será agendado para uma próxima reunião. Muito obrigado a todos. No período de votações não faremos a votação deste ponto primeiro. Vamos entrar agora num segundo bloco de perguntas. Vamos entrar agora num segundo bloco de perguntas, peço desculpa, de intervenções relativamente ao segundo ponto, proposta número 367 de 2020, apoio à Junta de Freguesia de Alcabidez, gestão da Escola de Música Michel Giacometti, ano letivo 2019-2020. Proposta número 401 de 2020, distribuição de apoio financeiro. Pedia que desligasse os microfones quem esteja, não estejam nos palavra. Muito obrigado. Proposta número 3, terceiro ponto, proposta número 401 de 2020, atribuição de apoio financeiro à União das Freguesias de Cascais e Estoril para o desenvolvimento do programa de atividades de animação e de apoio à família na educação pré-escolar, acertos de contas relativamente ao ano letivo de 2018-2019. Ponto 4, proposta número 399 de 2020, apoio financeiro à União de Freguesias de Cascais e Estoril para o desenvolvimento do programa de atividades de enriquecimento curricular para o primeiro ciclo, acerto de contas ano letivo 2018-2019. Proposta número 403 de 2020, atribuição de apoio financeiro à Junta de Freguesia de São Domingos da Rana para desenvolvimento do programa de atividades de animação e de apoio à família na educação pré-escolar, acertos de contas no ano letivo 2018-2019.
Ponto 6º, proposta número 406/2020, de apoio financeiro à Junta de Freguesia de São Domingos de Rana para o desenvolvimento do Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular para o primeiro ciclo, acerto de contas ano letivo 2018-2019. Proposta número 477/2020, acordo de execução de delegação legal de competências entre o município de Cascais e a Freguesia de São Domingos de Rana, transferência de verbas para 2020. Ponto número 8º, proposta número 479/2020, acordo de execução da delegação legal de competências entre o município de Cascais e a Freguesia de Alcavidez, transferência de verbas para 2020. Proposta número 480/2020, acordo de execução de delegação legal de competências entre o município de Cascais e a Freguesia de Cascais-Estoril, transferência de verbas para 2020. E o 10º ponto, proposta número 481/2020, acordo de execução de delegação legal de competências entre o município de Cascais e a Freguesia de Carcavelos-Parede, transferência de verbas para 2020. Tenho já 2 pedidos de palavra sobre este ponto. O primeiro senhor deputado que se inscreveu é o senhor deputado Manuel Gomes, do Partido Socialista, a quem dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a mesa na sua pessoa, cumprimentar as senhoras vereadoras e os senhores vereadores na pessoa do senhor Presidente da Câmara, senhoras e senhores deputados, técnico municipal, boa noite. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em virtude da reunião já ter sido agendada pelo gabinete do senhor Presidente, e estando certos que todos estamos imbuídos do mesmo espírito, que visa certamente garantir a total transparência e equidade nesta relação que se quer profícua entre órgãos democraticamente eleitos e cuja ação importa garantir no superior interesse dos munícipes do nosso Conselho, o Grupo Municipal do Partido Socialista voltará a participar nas votações relativas às transferências extraordinárias para as juntas de freguesia e também, neste bloco, todos os apoios financeiros e acordos de execução compreendidos entre o segundo ponto e o 10º ponto. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que terminou a sua intervenção. Palavra ao Sr. Deputado Miguel Oliveira, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. A intervenção que eu vou fazer corresponde aos pontos 3, 4, 5 e 6, exclusivamente a estes. Na reunião da Comissão da passada sexta-feira, o Sr. Vereador Pitério Lopes fez o favor de informar os participantes de que já teria enviado um e-mail com a explicação do porquê de só agora vir à Assembleia Municipal este acerto de contas. Fez parte da solicitação que o Bloco de Esquerda fez no envio da documentação, que realizámos no sábado de manhã. O envio também deste e-mail até à hora não chegou. Mas, independentemente disso, o Sr. Vereador, na altura, fez um breve resumo do processo que tinha decorrido entre as escolas fecharem, as instituições, as juntas, peço desculpa, fecharem as contas, tendo enviado os relatórios finais das diferentes juntas de freguesia entre finais de novembro e princípios de dezembro. Depois dessa entrega, terão sido enviados estes relatórios para o Departamento de Educação, que concluiu a sua análise no início do passado mês de fevereiro. E também, de acordo com a informação do Sr. Vereador, não foi considerado prioritário nem em março, nem em abril levar este assunto à Assembleia Municipal. E eu permito-me juntar que também não foi considerado prioritário em maio levar este assunto à Assembleia Municipal. Temos assim 2 a 3 meses de decalagem entre a análise avaliativa feita pelo Departamento de Educação em relação a estas matérias e o momento em que vamos proceder à sua efetiva aprovação. Já agora, para descansar os senhores deputados dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, o Bloco de Esquerda irá votar a favor, mas gostaria de saber, de facto, porque é que esta transferência de verbas não foi considerada prioritária numa altura em que as juntas de freguesia têm de dispor de recursos financeiros para fazer face à pandemia, disse. Obrigado, Sr. Deputado Miguel Oliveira, Bloco de Esquerda. Palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, esta questão foi abordada, como disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Contudo, eu recebi um e-mail hoje do Vítor Castelo às 11h13 da manhã, que tem precisamente a ver com o normativo para 2019-2020, o programa Crescer a Tempo Inteiro, onde estão lá estas questões todas abordadas, que não sei se o Sr. Deputado também recebeu ou não. De
qualquer forma, era importante que ficasse aqui esclarecido que todas estas questões dizem perfeitamente, estão perfeitamente enquadradas com a aplicação do próprio regulamento e com a capacidade que existe de se ajustar os recebimentos de verbas com os próprios pagamentos das juntas de freguesia, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais pedidos de palavra para estes pontos. Eu pretendo intervir, Sr. Sim, Presidente. Sr. Presidente, já lhe passarei a palavra se confirmar que não há mais pedidos de palavra para estes pontos por parte das senhoras e dos senhores deputados. Não havendo palavra ao Sr. Presidente de Câmara, por lapso tem ali atribuído 15 minutos, mas tem o tempo igual ao do maior partido, que é o do PSD, são 20 minutos, mas eu tenho a certeza que o Sr. Presidente de Câmara não vai esgotar esse tempo dos 20 minutos sobre estes pontos. Palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Cascais. Muito obrigado, não vou mesmo esgotar. Sr. Presidente, em primeiro lugar é para estranhar porque é que não houve nenhum questionamento em relação ao ponto 2, já que o ponto 2 está relacionado com o ponto 1. E essa minha estranheza é pelo facto do Bloco de Esquerda não ter nenhuma questão no ponto 2, quando teve tantas questões no ponto 1. Provavelmente já conseguiu corrigir essa sua incapacidade e deve ter ido aos arquivos no entretanto e descobriu que, de facto, o apoio à Junta de Freguesia de Alcabidez para a gestão da Escola de Música Michel Giacometti tem a ver com a utilização das anteriores instalações da ASIA, que, ao libertá-las, de facto, permite agora instalar a Escola de Música Michel Giacometti em condições muito mais vantajosas do que aquelas que têm usufruído. Por outro lado, Sr. Presidente, eu vou pedir para que se vote o ponto 1, porque fui alertado de que esta proposta do ponto 1 faz depender uma candidatura de acordos de cooperação com a Segurança Social e a candidatura foi suspensa e com o adiamento corremos o risco dela mesmo cair. E, portanto, estes acordos de cooperação, que são, efetivamente, para o centro de dia, que já funcionava na Escola de Música Michel Giacometti e que está a funcionar e que pretendemos que funcione agora nas novas instalações da ASIA na Rua do Terreiro. E, portanto, nesse sentido, Sr. Presidente, eu proponho que volte a colocar o ponto à votação, assumindo eu o compromisso de que darei toda a informação, desde os tempos imemoriáveis, conseguir alcançar sobre a questão da propriedade da Rua do Terreiro. E era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós agora vamos entrar aqui num conjunto de blocos de votação. Sr. Presidente, se me permite, o Bloco de Esquerda pretende uma defesa da honra muito curtinha, muito singela. E qual é que a sua honra foi ofendida, Sr. Deputado? Constantemente se chamarem incompetente e depois, no fim, fazerem uma retirada de um ponto e agora já querem o ponto, afinal a incompetência não está no Bloco de Esquerda e já agora esclarecia também... Sr. Deputado, ainda não lhe dei a palavra, Sr. Deputado, ainda não lhe dei a palavra. Eu registro só o seguinte, essa acusação não foi feita neste ponto. Essa acusação foi feita noutro ponto e o Bloco de Esquerda, na altura, não pediu a defesa da honra. Eu, de qualquer forma, vou-lhe dar a palavra, Sr. Deputado, para a defesa da honra, mas pedia que, no uso desta palavra, e é pelo menos a segunda vez que nesta Assembleia o Bloco de Esquerda pede para usar esta palavra, eu vou passar a ser bastante rigoroso e, portanto, as senhoras ou os senhores deputados têm de identificar claramente em que é que sentiram que a sua honra foi posta em causa e, mais uma vez, têm de fazer no ponto específico e não no ponto posterior. Mas eu vou-lhe dar a palavra para fazer a defesa da honra, Sr. Deputado, pelo período regimental. Muito obrigado, Sr. Presidente, e faço porque também neste ponto o Sr. Presidente da Câmara invocou a incapacidade e incompetência por parte do Bloco de Esquerda. O Sr. Presidente vem dizer, por exemplo, agora do registro predial. O registro predial começou em 1863. O Sr. Presidente não tem que dar-me nada para trás. Aquilo que está sujeito a registro predial começa em 1863, daí para a frente é que temos que ter pelo menos toda a documentação, é forçoso. Agora, Sr. Presidente, dizer que o Bloco de Esquerda é incompetente, o Sr. Presidente da Câmara decide retirar o ponto, agora quer pôr um ponto e continua a afirmar da incompetência do Bloco de Esquerda, eu acho que está tudo dito de onde é que está a incompetência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Por igual período ao Sr. Presidente da Câmara para dar resposta. Sr. Presidente da Câmara.
dificuldade técnica. O Gonçalo Lage diz que quer intervir. Sr. Presidente, se me é permitido, uma interpelação à mesa. Sim, Sr. Presidente, mas pode usar a palavra para dar resposta ao Bloco de Esquerda. Mas eu vou fazer só uma interpelação à mesa, nem sequer usar o tempo. É só para interpelar a mesa de que, de facto, não faço defesa da honra porque não reconheço sequer ao Bloco de Esquerda alguma capacidade e alguma idoneidade para pôr a minha honra em causa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho um pedido de intervenção do Sr. Deputado Gonçalo Lage para aqui feito. Interpelação à mesa. Sr. Presidente, eu não fiz pedido nenhuma intervenção. Ok. Peço desculpa. Peço desculpa, então. Muito bem. Então, eu vou colocar à votação os pontos e pedir a atenção das senhoras e dos senhores deputados para essa mesma votação. Nós faremos um primeiro bloco de votações, que é o ponto 1, um segundo bloco de votações, que é o ponto 2, 3 e 4, um terceiro bloco de votações, que é o ponto 5, 6 e 7, e, por último, um quarto bloco de votações, que é o ponto 8º, 9º e 10º. E pedia às senhoras e aos senhores deputados, atenção, mais uma vez, tal como fizemos no passado, eu vou perguntar bancada a bancada a forma de votação. Se porventura alguma senhora ou algum senhor deputado não acompanharem o voto da sua bancada, façam o favor de o sinalizar junto da mesa. Ponto número 1, proposta número 496/2020, cedência em regime de comodato de um prédio urbano com área total de 1.871 metros quadrados e 10 centímetros, situado na Rua do Terreiro, números 90 e 90A, Amoreira, Freguesia de Alcabidez, Associação Social de Idosos da Amoreira, destinado ao centro de convívio centro de dia. PSD, como é que vota? PSD vota favoravelmente, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista? O Partido Socialista vota favoravelmente, Sr. Presidente. Muito obrigado. CDS? A favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. PCP? Boa noite, Sr. Presidente. Através do Sr. Cumprimento da Assembleia e saudamos o dia 1 de junho, Dia Internacional da Criança. Votamos a favor deste ponto, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda abstém-se na votação deste ponto por aquilo que já indicou. Apresentará declaração de voto sobre o... Muito obrigado, Sr. Deputado. PAN? O PAN vota a favor, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Muito obrigado a todos. O ponto foi aprovado com os votos favoráveis PSD, PS, CDS, Partido Comunista Português e PAN e a abstenção do Bloco de Esquerda, que apresentará uma declaração de voto. Entraremos num segundo grupo de votações, que é a proposta número 2, o ponto número 2, proposta número 367/2020, apoio à Junta de Freguesia de Alcabidez, gestão da Escola de Música Michel Giacometti, ano letivo 2019-2020. Ponto número 3, proposta número 401/2020, atribuição de apoio financeiro à União de Freguesias de Cascais e Estoril para o desenvolvimento de programas de atividade de animação e de apoio à família na educação pré-escolar, acerca de contas ano letivo 2018-2019. E o ponto número 4, proposta número 399/2020, apoio financeiro à União de Freguesias de Cascais e Estoril para o desenvolvimento de programa de atividades de enriquecimento curricular para o primeiro ciclo, acerca de contas ano letivo 2018-2019. PSD, como é que vota? PSD vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PS? A favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS? A favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. PCP? PCP vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bloco de Esquerda? Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda vota a estes pontos favoravelmente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PAN? O PAN vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos agora num terceiro bloco de votações, o ponto 5, 6 e 7. O ponto 5º é relativo à proposta número 403/2020, atribuição de apoio financeiro à Junta de Freguesia São Domingos da Rana para o desenvolvimento do programa de atividades de animação e de apoio à família na educação pré-escolar, acertos de contas do ano 2018-2019. O ponto 6º é a proposta número 406/2020, apoio financeiro à Junta de Freguesia São Domingos da Rana para o desenvolvimento do programa de atividades de enriquecimento curricular para o primeiro ciclo, acertos de contas do ano letivo 2018-2019. E o ponto 7º, que é a proposta número 477/2020, acordo de execução da delegação legal de competências entre o município de Cascais e a freguesia de São Domingos da Rana, transferência de verbas para 2020. Nestes pontos, PSD, como é que vota? Sr. Presidente, o PSD vota favoravelmente.
estes pontos e gostaria depois, posteriormente, de fazer uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Declarações de voto oral serão feitas, Sr. Deputado, me permitir, no final destes blocos de votação. PS. A favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. CDS. A favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. PCP. PCP vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. PAN. A favor, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos. Entramos no terceiro bloco de votações. Proposta número 479/2020, Acordo de Execução de Delegação Legal de Competências entre o município de Cascais e a freguesia de Alcabidez. Transferência de verbas para 2020. Nono ponto da nossa ordem de trabalhos. Proposta número 480/2020, Acordo de Execução de Delegação de Competências entre o município de Cascais e a freguesia de Cascais de Estoril, transferência de verbas para 2020, e o 10º ponto, proposta número 481/2020, Acordo de Execução de Delegação Legal de Competências entre o município de Cascais e a freguesia de Carcavelos e Parede, transferência de verbas para 2020. PSD, como é que vota? PSD, como é que vota? PSD vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PS? A favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. CDS? A favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. PCP? PCP vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda vota a favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. PAN? A favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. Estes 3 pontos foram aprovados por unanimidade, tal como o bloco anterior, o ponto 5, 6 e 7, que também foram aprovados por unanimidade. Sr. Presidente? Sim? O Bloco de Esquerda vai apresentar a declaração de voto por escrito em relação aos pontos 3, 4, 5 e 6. 3, 4, 5 e 6. 5 e 6. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Entretanto, eu tinha um pedido de palavra do Sr. Deputado Gonçalo Lages para proferir uma declaração de voto pelos pontos 5, 6 e 7. Palavra ao Sr. Deputado Gonçalo Lages para uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. A declaração de voto tem a ver com o seguinte, é importante que fique aqui frisado, uma vez que até no início desta Assembleia Municipal o próprio Partido Socialista fez aqui uma declaração a dizer que já ia participar nas votações porque o Sr. Presidente da Câmara já tinha marcado uma reunião e, portanto, nós tínhamos feito precisamente o pedido de separação destes pontos porque queríamos pronunciar acerca destes pontos à parte das restantes duas freguesias, para dizer que o Partido Social Democrata é um partido responsável, que está sempre ao lado das juntas de freguesia, que não foge da sala quando existem momentos de votação, nomeadamente de transferências para as juntas de freguesia, e que em todo o momento os municípios podem contar com a participação do PSD para exercer os direitos que foram consagrados com a eleição das senhoras e senhores deputados da bancada do PSD. E, portanto, perante as últimas Assembleias Municipais, a postura que nós temos visto do Partido Socialista, era importante que nós marcássemos esta posição e fizéssemos esta declaração de voto, Sr. Presidente. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Sr. Presidente, eu já agora gostava de apelar ao seguinte, as declarações de voto... Diga? Apresentar também uma declaração de voto? Sim, mas antes vou interpelar a mesa. Sim, uma declaração à mesa, sim. Dizer o seguinte, as declarações de voto, como o Sr. Presidente preconiza, devem ser, portanto, respeitantes aos pontos. E parece-me que esta declaração de voto não foi estritamente sobre a votação que o PSD fez em relação aos pontos. Dito isto, vou passar à declaração de voto do Partido Socialista. Sr. Deputado Manuel Gomes, a declaração de voto do PSD foi uma declaração de voto relativamente ao ponto 5, 6 e 7. E é isso que constará da nossa ata e da nossa minuta data. Eu, como é óbvio, não me vou intrometer no conteúdo das declarações de voto. Se o Sr. Deputado quiser fazer uma declaração de voto, eu vou-lhe dar excepcionalmente a palavra, porque peço que, quando fazem a votação, indiquem que querem fazer uma declaração de voto. Se o Sr. Deputado quiser fazer uma declaração de voto, eu peço que me indique os pontos para nós, para efeitos de minuta data, podermos sinalizar. Todos, Sr. Presidente. Todos, incluindo o ponto número 1? Dizer que o Partido Socialista sempre foi responsável e nunca condicionou os resultados de qualquer ponto. Dizer também que ninguém fugiu da sala. Apenas, com o direito próprio, nos resguardamos da votação nas assembleias anteriores. E tinha a ver com o culminar desta reunião que, ainda bem, que o gabinete do Presidente da Câmara conseguiu agendar. E aqui está tudo dito. Não é preciso dizer mais nada. Penso que é claro e notório que, afinal, era necessário haver esta reunião para que pudéssemos, portanto, chegar a bom porto. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que era relativamente aos pontos 2 a 10 e não incluindo o ponto 1. Confirma, Sr. Deputado? Exatamente, Sr. Presidente, exatamente. Obrigado. Todos os pontos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Todos os pontos. Muito obrigado também, Sr. Deputado. Farei essa sinalização. Então, senhores e senhores deputados, se me permitissem, nós não temos mais pontos na nossa ordem de trabalhos e antes de concluirmos a nossa ordem de trabalhos, eu ia só ler a minuta de ata que porei à votação subsequentemente. É a minuta de ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Cascais, realizada no dia 1 de junho de 2020, que começou pelas 20h59, por videoconferência, nos termos da lei. No período de intervenção do público não ocorreram inscrições, não existiu o período antes da ordem do dia por se tratar de uma sessão extraordinária e no período da ordem do dia, no ponto número 1, proposta número 496/2020, cedência, regime de comunidade de um prédio urbano com área total de 1.871 metros e 10 quadrados e 10 centímetros, situado na rua do Terreiro, números 90 e 90A, Amoreira, freguesia de Alcabidez, e a Associação Social de Idosos da Amoreira, destinados ao Centro de Convívio, Centro-Dia, usaram da palavra os senhores deputados Luís Salgado, Pedro Moraes Soares, Gonçalo Lage, Pedro Caldeira Santos, José Diogo Simões, exatamente, tendo no fim o Sr. Presidente da Câmara dado explicações. O ponto foi aprovado por 35 votos a favor, que correspondem à votação favorável do PSD, do CDS, do Partido Socialista, do Partido Comunista, do Partido Socialista, do Partido Comunista Português e do PAN, e ainda à abstenção do Bloco de Esquerda, que apresentará uma declaração de voto por escrito. No ponto número 2, que corresponde à proposta 367/2020, apoio à Junta de Freguesia de Alcabidez, gestão da Escola de Música Michel Giacometti, ano letivo 2019-2020. Os pontos foram discutidos em conjunto entre o ponto 2º e o ponto 10º, tendo usado da palavra o Sr. Deputado Manuel Gomes e o Sr. Deputado Miguel Oliveira, e tendo dado explicações sobre este ponto também o Sr. Presidente da Câmara, Carlos Carreiras. O ponto número 2 foi aprovado por unanimidade, com 37 votos, como é óbvio, por unanimidade. O ponto número 3, proposta número 401/2020, atribuição de apoio financeiro à União das Freguesias de Cascais e Estoril para o desenvolvimento do programa de atividades de animação e apoio à família na educação pré-escolar, acertos de contas, foi também aprovado por unanimidade. O ponto número 4, proposta número 399, a mesma matéria relativa à União de Freguesias de Cascais e Estoril, foi também aprovado por unanimidade. O ponto número 5, proposta número 403/2020, atribuição de apoio financeiro igual aos anteriores, neste caso a freguesia de São Domingos de Rana, também foi aprovado por unanimidade. E o ponto número 6, proposta número 2020, apoio financeiro à ajuda de freguesia de São Domingos de Rana, também sobre os mesmos efeitos, também foi aprovado por unanimidade. Sobre estes pontos em específico, o Bloco de Esquerda vai apresentar declarações de voto e sobre todos os pontos, do ponto 2 ao ponto 10º, o Partido Socialista fez uma declaração de voto e o Partido Social Democrata também produziu uma declaração de voto. Ponto número 7, proposta número 477/2020, acordo de execução de delegação legal de competências entre o município de Cascais e a freguesia de São Domingos de Rana, transferência de verbas para 2020, o ponto foi aprovado por unanimidade. Ponto 8º, proposta número 479/2020, igual à anterior, neste caso para a freguesia de Alcabidez, aprovado por unanimidade. Ponto número 9, proposta número 480/2020, também um acordo de execução de delegação de competências, neste caso com a freguesia Cascais e Estoril, foi aprovado por unanimidade. Ponto número 10, proposta número 481/2020, a mesma matéria relativa à freguesia de Cascavelos Parede, e por isso mesmo, e também mereceu de uma votação por unanimidade, tendo sido produzidas as declarações de voto que eu já anunciei, nomeadamente relativamente a estas do Sr. Deputado Manuel Gomes do Partido Socialista e também do Sr. Deputado Gonçalo Lage, relativamente aos pontos referidos anteriormente. Alguém se opõe, alguém vota contra esta ata, esta minuta de ata? Alguém se abstém? A minuta de ata é aprovada por unanimidade. Agradeço muito a todas as senhoras e os senhores deputados. Espero sinceramente que esta tenha sido a última reunião que temos em modo videoconferência. As próximas já possam ser de forma presencial, mas isso é um futuro que não nos pertence a nós, pertence a Deus, e, portanto, aguardaremos aqui a evolução das coisas. A todas as senhoras e senhores deputados, agradeço muito. Ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Vice-Presidente, a todas as senhoras e senhores vereadores, agradeço também muito a vossa presença e
Despeço-me até à próxima Assembleia Municipal. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, Boa noite, Sr. Presidente. obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Até à próxima.